E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que vou falar aí sobre a Loteca 1129. No meu primeiro vídeo eu fui com 5 duplos e agora é o palpite final, né, com 3 duplos. Se você gosta das informações aí que são deixadas no canal, se quiser fazer um Pix aí para dar aquele apoio, tá o nosso Pix aí na tela, é nosso e-mail pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, se inscrevendo no canal, dando aquela curtida, comentando, ajuda demais aí para o crescimento do canal no YouTube. Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo aí, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense que agora tá sem treinador, né? O Cuca foi mandado embora ou ele se demitiu. Não dá para saber o que aconteceu, né? O resultado mais comum desse confronto é 1-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Cruzeiro jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 6 empates e o Atlético Paranaense ganhou 6 vezes. A diferença de gols está bem equilibrado, 22-20 a favor do Atlético Paranaense, hein? No geral, são 38 jogos entre eles, o Cruzeiro ganhou 12, houve 13 empates e o Atlético Paranaense ganhou 13 vezes. Aqui também, no geral, né, o confronto bem equilibrado nos gols, 52-50 também para o Atlético Paranaense. As odds para essa partida, 2.25 para o Cruzeiro, 3.20 para o empate, 3.40 para o Atlético Paranaense. Até nos números, né, tá bem equilibrado, partida difícil, né, o Cruzeiro tá vindo de derrota, agora aí no final de semana, o Atlético Paranaense criou muitas oportunidades contra o Corinthians, mas não converteu em gols e ainda por cima tomou gol no final, né? Eu acho que esse aí foi o motivo pela demissão aí do Cuca. A porcentagem para essa partida tá assim, 42% para o Cruzeiro, 30% para o empate, 28% aí para o Atlético Paranaense. Como eu disse, né, nessa grade aqui eu tô indo de 3 duplos, considero essa partida aqui bem difícil, mas há outras partidas que eu considero aí mais complicado de acertar, viu? Então por esse motivo, nesse meu primeiro palpite aqui eu tô indo seco na vitória do Cruzeiro. Jogo 2, Peru e Canadá. Eu trago de informação aqui que o Peru não perdeu nenhum de seus últimos 5 jogos e de informação relevante aqui que o vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Peru. As odds para essa partida, 3.20 para o Peru, 3.20 para o empate, 2.30 para o Canadá. A porcentagem do jogo, 30% para o Peru, 29% para o empate e 41% aí para o Canadá. No primeiro vídeo, né, tem quando foi essa partida aí que o Peru venceu, mas mesmo o Peru sendo vencedor aí da última partida, olhando, né, as duas equipes, o Canadá parece estar num patamar um pouquinho acima do Peru. É um jogo difícil, mas aqui é outra partida que eu tô indo seco na vitória do Canadá. Jogo 3, América Mineiro e Avaí. Jogo com briga lá na ponta da tabela. O resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o América jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 2 empates e o Avaí ganhou apenas uma vez. A diferença de gols, 11-5 a favor do América. No geral, são 14 jogos entre eles. O América ganhou 6 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou 5 vezes. A última vitória como visitante do Avaí foi em 2013. Tabuzaço aí para ser quebrado. Os números de aposta para essa partida, 1.66 para o América, 3.50 para o empate, 5.50 para o Avaí. A porcentagem do jogo, 56% aí para o América, 27% para o empate, 17% para o Avaí. Avaí é um time que está surpreendendo muita gente aí no campeonato, tava vindo de uma boa sequência aí de vitória, foi assim, né, que conseguiu chegar lá na ponta da tabela, brigando lá em cima, só que vai pegar o América, né, e o América jogando em casa não é fácil vencer. Olhando aqui o histórico, né, e os números aqui como estão um pouquinho a favor aí do América, eu tô indo seco no América, contando aí também com o fator campo, né? Jogo 4, Mirassol e Santos. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Mirassol jogando em casa ganhou apenas uma vez, houve 2 empates e o Santos ganhou 2 vezes. Nos gols, bastante equilíbrio, né? 10-8 a favor do Santos. No geral, são 13 jogos entre eles. O Mirassol ganhou uma vez, houve 3 empates e o Santos ganhou 9 vezes. A última vitória como visitante do Santos contra o Mirassol foi em 2012. Os números de aposta para essa partida, 2.80 para o Mirassol, 2.90 para o empate, 2.70 para o Santos. Muito equilíbrio aqui nas apostas, hein? Porcentagem da partida, 33% para o Mirassol, 32% para o empate, 35% para o Santos. Pelo menos nos números, né? Um jogo bem equilibrado. Mirassol é uma pedreira para vencer eles lá na casa deles. O Santos estava vindo de algumas derrotas, né? Conseguiu uma vitória no seu último jogo. Mas, assim, na minha opinião, ainda
ainda não passa aquela confiança de ir secão no Santos, né? Por esse motivo, eu tô indo de Mirassol e empate para essa partida aqui. Mas, sinceramente, se você tem o costume de jogar triplos, essa partida aqui cabe um triplo, viu? Jogo 5, Ponte Preta e Ceará. Nos últimos 8 jogos, a Ponte Preta ganhou 2 vezes, houve 3 empates e o Ceará ganhou 3 vezes. A diferença de gols 12-11 a favor do Ceará. Na temporada passada, o primeiro jogo na casa da Ponte foi 0-0 e na casa do Ceará o jogo foi 1-1. De informação relevante aqui para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 2,75 para a Ponte Preta, 2,90 para o empate e 2,75 para o Ceará. A porcentagem do jogo: 34% para a Ponte Preta, 32% para o empate e 34% para o Ceará. Na questão de números, essa grade aqui é uma das mais equilibradas que eu já vi, viu? Os números estão bem divididos, deixando os confrontos aí com mais dúvida ainda. Aqui, como os números estão bem equilibrados e olhando os últimos 2 confrontos, né, do ano passado aí, que foi empate entre eles, para essa partida aqui, eu tô levando em consideração algumas informações aí do primeiro vídeo e eu tô indo seco na vitória da Ponte. Jogo 6, Amazonas e Curitiba. O Curitiba marca 36% dos seus gols aí no início da partida, né, no minuto 0 até os 15 minutos. O Curitiba não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. O Amazonas não conseguiu marcar em um dos seus 6 jogos em casa pelo Brasileirão. E já o Curitiba, em 5 jogos, teve 3 que ele não conseguiu marcar gols jogando fora. Os números de aposta para essa partida: 3,0 para o Amazonas, 2,70 para o empate e 2,75 para o Curitiba. A porcentagem do jogo: 31% para o Amazonas, 35% para o empate, 34% para o Curitiba. Olha aí o que eu disse, o equilíbrio nos números, viu? Números bem apertados aí, acirrados. É difícil tirar um palpite aqui, hein? O Amazonas, ele tá fazendo boas partidas, né, quando joga em casa. Às vezes não consegue a vitória, mas é aquele jogo difícil, né, para o adversário. E eu tô acreditando aqui que o Curitiba vai passar por isso. Eu tô indo seco na vitória do Curitiba. Tô acreditando que vai ser aquele placar magro, que vai ser um jogo bem difícil. Jogo 7, Chile e Argentina. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Chile jogando em casa ganhou 1 vez, houve 2 empates e a Argentina ganhou 3 vezes. A diferença de gols 6-4 a favor da Argentina. Lembrando que esse jogo aqui é nos Estados Unidos, válido pela Copa América. Aqui não tem nada de casa para o Chile. No geral, são 18 jogos entre eles, o Chile ganhou 1 vez, houve 8 empates e a Argentina ganhou 9 vezes. Diferença de gols 24-12 a favor da Argentina. A última vitória do Chile, aqui considerando como se fosse casa, foi em 2008. Os números de aposta para essa partida: 7,0 aí para o Chile, 4,50 para o empate, 1,44 para a Argentina. A porcentagem do jogo: 13% para o Chile, 21% para o empate e 66% para a Argentina. Bom, depois de olhar todo esse histórico aqui em fatos e os números, né, a Argentina, né, sendo a atual campeã, fez um jogo bem burocrático aí na sua primeira partida pela Copa América, mas venceu bem. Não tem como ir seco em qualquer outro placar aqui que não seja vitória da Argentina, né? O Chile voltou a jogar bem, mas eu ainda acredito que não tem uma equipe que consiga derrotar a Argentina no momento, né? Jogo 8, Botafogo e Bragantino. Botafogo do Rio. Nos últimos 6 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve nenhum empate e o Bragantino ganhou 1 vez. A diferença de gols 12-4 a favor do Botafogo. No geral, são 12 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Bragantino só ganhou 2 vezes. Na temporada passada, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 2-0 e na casa do Red Bull, Bragantino, o jogo foi 2-2. Aqui tá falando que o Botafogo tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão, só que não, né? No seu último jogo aí, perdeu fora de casa para o Criciúma, uma zebra, mesmo sendo fora de casa, mas a informação correta é essa. Os números de aposta para essa partida: 1,95 para o Botafogo, 3,40 para o empate, 4,0 para o Bragantino. A porcentagem do jogo: 48% para o Botafogo, 28% para o empate e 24% para o Bragantino. Adversário difícil aí para o Botafogo,
Bragantino é um time que joga muito bem, apesar de alguns jogos perder, mas acaba perdendo jogando bem, né? Foi assim contra o Palmeiras, né? Jogou de igual para igual, mas o Palmeiras conseguiu vencer em casa o Bragantino. Para essa partida aqui, considero bem difícil. Tô levando muito em consideração o jogo ser na casa do Botafogo e os números também estão dando mais vantagem para o Botafogo. Eu tô indo seco nessa vitória do Botafogo, mas aqui cabe um empate também tranquilo caso você vá de duplo. Jogo 9, Atlético Goianiense e Grêmio. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Grêmio ganhou 2 vezes. A diferença de gols 6-4 a favor do Atlético Goianiense. No geral, são 14 jogos entre eles, o Atlético Goianiense ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Grêmio ganhou 6 vezes. Aqui tá falando que o Grêmio tem uma sequência de 5 derrotas, é até maior, né? Porque perdeu nesse final de semana aí para o Internacional Clássico também. Então, se eu não me engano, são 6 derrotas aí consecutivas. Os números de aposta para essa partida: 2.15 para o Atlético Goianiense, 3.10 para o empate, 3.60 para o Grêmio. A porcentagem da partida: 44% para o Atlético Goianiense, 30% para o empate, 26% para o Grêmio. Com essa sequência de derrotas aí do Grêmio e ainda jogando fora de casa, é muito difícil tentar apostar no Grêmio. Sei que é um grande time, né? Tem potencial para virar esse jogo. O Atlético Goianiense, se eu não me engano, tá sem treinador ainda, né? Mas vai estar jogando em casa e geralmente quando um técnico cai assim, o time começa a jogar bem, né? Mas mesmo sem técnico, eu tô acreditando mais ainda no Atlético Goianiense e por esse motivo eu tô usando um duplo para dar uma protegida aqui. Eu tô indo de Atlético Goianiense e empate entre eles. Jogo 10, Corinthians e Cuiabá. Nos últimos 6 jogos, o Corinthians ganhou 4 vezes, houve um empate e o Cuiabá ganhou uma vez. A diferença de gols 9-5. Na temporada passada, na casa do Corinthians, o jogo foi 1-1 e na casa do Cuiabá, o Corinthians venceu por 1-0. De informação relevante aqui, o que nós temos é que, jogando em casa, o Corinthians não perdeu para o Cuiabá nos seus últimos 3 encontros. Os números de aposta para essa partida: 1.80 para o Corinthians, 3.40 para o empate, 4.75 para o Cuiabá. A porcentagem do jogo: 52% para o Corinthians, 28% para o empate, 20% para o Cuiabá. Corinthians que conseguiu se defender bem do Atlético Paranaense, brincou com perigo, né? Porque arriscou bastante, jogar somente na defesa, teve poucas chances de gol, mas conseguiu no finalzinho aí empatar, né, esse jogo contra o Atlético Paranaense. Já o Cuiabá, né, vem numa crescente aí no campeonato. É um time que depois das goleadas aí tá todo mundo ressabiado aí de ir contra o Cuiabá, né? Venceu o São Paulo fora de casa, então tá vindo de um empate em 0-0 em casa aí contra o Atlético Goianiense e vai enfrentar o Corinthians agora na casa deles, né? Mas, como eu disse nos vídeos anteriores, o Cuiabá voltou, né, a ser aquele visitante indigesto e acredito que o Corinthians vai ter trabalho, viu? Mas para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 11, Juventude e Flamengo. Resultado mais comum desse confronto, quando o Juventude joga em casa, é o 2-2. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 7 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Flamengo não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols, 11-8 a favor do Juventude. No geral, são 13 jogos entre eles. O Juventude ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Flamengo ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 25-18 a favor do Flamengo. Os números de aposta para essa partida: 3.80 para o Juventude, 3.10 para o empate, 2.10 para o Flamengo. A porcentagem do jogo: 25% para o Juventude, 30% para o empate, 45% para o Flamengo. Flamengo que venceu, né, o Fluminense com várias polêmicas, como sempre, né, um Fla-Flu. E o Juventude, né, fora de casa enfrentou o Palmeiras. No primeiro tempo estava até conseguindo equilibrar a partida, mas não conseguiu aguentar a pressão aí do Palmeiras, acabou perdendo de 3-1. Flamengo ainda sem muitos jogadores, né, alguns machucados, outros jogando Copa América. É um jogo complicado aí para as duas equipes, mas no meu palpite eu tô indo seco na vitória do Flamengo. Acredito que mesmo em casa o Juventude acho que vai jogar mais na defensiva. Jogo 12, Bahia e Vasco da Gama. O resultado mais comum desse confronto é o 3-0. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 13 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 8 vezes, houve 3 empates e o Vasco ganhou 2 vezes. A diferença de gols 23-8 a favor do Bahia. No geral, são 25 jogos entre eles, o Bahia ganhou 11 vezes, houve 6 empates
empates e o Vasco ganhou 8 vezes. Os números de aposta para essa partida: 1,60 para o Bahia, 3,70 para o empate, 5,75 para o Vasco. A porcentagem do jogo: 58% para o Bahia, 25% para o empate, 17% para o Vasco. O Vasco, que está vindo de uma excelente vitória em cima do São Paulo, venceu de goleada por 4-1, mas é o mesmo caso aí do Cuiabá, é o mesmo caso do Vitória. Tudo bem que venceu e venceu bem, mas será que aconteceu a virada de chave? Eu ainda não consigo acreditar nisso. O Bahia, né, tá vindo de um excelente triunfo em cima aí do Cruzeiro, venceu por 4-1 essa partida e mais uma vez apresentou um bom futebol. Já tinha jogado muito bem contra o Flamengo, mesmo perdendo, apresentou um excelente futebol e, pelo que vem demonstrando o Bahia, acredito ser muito difícil o Vasco conseguir um outro resultado positivo, né? Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Bahia. Jogo 13, Fortaleza e Palmeiras. O resultado mais comum desse confronto é o 3-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Palmeiras ganhou uma vez. Diferença de gols 7-4 a favor do Fortaleza. No geral, são 16 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 5 vezes, houve 4 empates e o Palmeiras ganhou 7 vezes. A última vitória como visitante do Palmeiras foi em 2019. É um tabu, né? Mas não tão grande como a gente costuma ver aí nos vídeos, né? Os números de aposta para essa partida: 3,30 para o Fortaleza, 3,10 para o empate, 2,25 para o Palmeiras. A porcentagem do jogo: 28% para o Fortaleza, 30% para o empate, 42% para o Palmeiras. Pessoal, tá difícil nesse momento ir contra o Palmeiras, né? Pelo futebol que vem apresentando, pelo que tá jogando o Estevão. Se vier com o time titular, é um jogo que o Fortaleza terá muito trabalho. Fortaleza é aquele time também que gosta de atacar, então acredito que vai deixar espaços. E se deixar espaço para o Estevão do jeito que tá jogando, vai ser complicado, hein? Então, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Palmeiras. Mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, eu também colocaria a vitória do Fortaleza. E é de duplo aberto. Jogo 14, Internacional e Atlético Mineiro. Nos últimos 20 encontros, o Internacional jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 2 empates e o Atlético Mineiro ganhou 6 vezes. A diferença de gols 32-18 a favor do Internacional. No geral, são 42 jogos entre eles, o Internacional ganhou 18 vezes, houve 10 empates e o Atlético Mineiro ganhou 14 vezes. Diferença de gols 61-49 também a favor do Internacional. Na temporada passada, o Atlético Mineiro ganhou os 2 jogos. Ganhou em casa por 2-0 e como visitante também 2-0. Os números de aposta para essa partida: 2,70 para o Internacional, 2,90 para o empate e 2,80 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo: 35% para o Internacional, 32% para o empate, 33% para o Atlético Mineiro. Dois times, né, que precisa abrir o olho. O Atlético Mineiro aí estava vindo de 2 derrotas, né? Em sua partida agora no final de semana empatou e o Internacional tá vindo da vitória no Grenal, né, em cima do Grêmio. É um jogo difícil, né, porque o Atlético Mineiro precisa se recuperar. Acredito que vem com tudo para não se distanciar tanto assim dos líderes. E para essa partida aqui eu tô usando o meu terceiro e último duplo. Eu tô indo de Internacional e Atlético Mineiro. Aqui mais uma partida que, caso você tenha o costume de colocar triplos e ficar naquela tranquilidade, é o jogo, viu? Bom, pessoal, essas foram as informações aí do segundo vídeo da Loteca 1129. Espero que as informações tragas aqui ajudem, né, a melhorar os seus palpites, a você a conhecer melhor os times. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações para que o YouTube sempre te avise quando tiver vídeos novos. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete sobre algum jogo aqui da grade. E eu acabei de olhar aqui, não houve vencedor na Loteca 1128. Prêmio estimado aí de 800 mil reais, hein? Ficou gostoso agora, hein? Não houve acertadores aí nos 14 pontos e não houve acertadores aí nos 13 pontos. Então, pessoal, agora é ir pra cima aí desses 14 pontos, porque 800 mil faz bastante diferença aí nas nossas vidas. Desejo sorte aí pra todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!